E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo todo o pré-jogo e tudo sobre São Paulo e Vasco que se enfrentam hoje no Morumbis com estreia do novo atacante do tricolor, Juan Dineno. Quero que você comente aí, o que você acha? Deve entrar de titular? Comenta aí a sua opinião. Antes de mais nada também já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos aqui no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar bastante sobre esse jogo de hoje que é importantíssimo pro nosso tricolor. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Agora a gente vai falar do São Paulo, que enfrenta o Vasco em casa com transmissão da Globo. O time apresentou um novo reforço, o atacante argentino Juan Dineno, e o Matheus Ribeiro, direto do CT, é quem vai trazer pra gente todas as informações. E aí, será que o Dineno já joga, Matheus? Boa tarde! Tudo bem, Jodar? Abraço pra você, pra quem tá ligado no Globo Esporte. Pois é, se jogar a gente não sabe, né? Mas fato é que ele tá relacionado pro jogo de hoje. Foi apresentado ontem aqui no estádio do clube. Jogador de 30 anos, argentino, que tava no Cruzeiro até essa temporada. Jogou muito pouco, né? Em 2025, é verdade. Rescindiu o contrato com o clube e assinou com o São Paulo até o final desse ano. Ele disse que estava muito feliz, né, em vestir a camisa do São Paulo e falou também sobre esse processo que foi difícil no Cruzeiro com as lesões, especialmente no joelho. Mas disse agora que tá 100%, tá recuperado e falou com o Zubeldia, ó, tô pronto para entrar hoje contra o Vasco, um jogo muito importante para o São Paulo no campeonato, né, Jodar? Com certeza, tão importante que a gente vai até colocar a tabela de classificação de novo aqui. Repara que o São Paulo está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E além disso, tem que lidar também com problemas fora de campo. É o caso do Bobadilha, ele que está sendo investigado por um ato de xenofobia, né, Matheus? Conta pra gente atualizações do caso, por favor. É isso, Jodar. Inclusive, ontem ele foi indiciado pelo crime de injúria racial por xenofobia contra o Navarro, jogador venezuelano do Tajeres, naquele jogo pela Libertadores no final do mês passado. O Bobadilha chegou a prestar depoimentos ontem na delegacia, mas ainda assim foi indiciado. E agora, quais são os próximos passos, né? Como ele tem contribuído com as investigações, ele não precisa ter nenhum tipo de prisão preventiva, então segue treinando, segue também indo para os jogos, assim como ele vai hoje contra o Vasco, mas o inquérito vai ser finalizado até o final desse mês, ou melhor, em até 30 dias, no caso, nem até um mês, para depois ser repassado ao Ministério Público, que vai tomar aí as medidas cabíveis, podendo mover uma ação penal contra o Bobadilha. Vale a gente lembrar também que no caso de crimes por injúria racial, a pena máxima é de até 5 anos, então é um caso que a gente vai ficar de olho aí nos próximos meses também, Jodar. Perfeitamente, vamos seguir acompanhando. Obrigado. Contrato meio de risco com renovação automática com cumprimento de metas. É um pouco mais do mesmo que a gente está visto em 2025. Vamos colocar na tela aí o provável São Paulo, que vai encarar o Vasco no Morumbis. Deve ser isso aí, ó. Também não dá pra fugir muito, porque não tem tanto jogador. Rafael, Cédric, Arboleda. Aí tem uma questão, Sabino ou Alan Franco? Por quê? Porque tem o Verratti no Vasco, o jogador que é bom pelo alto, o Sabino é bom pelo alto. O Sabino jogou as duas últimas partidas. O Sabino jogou as duas, né? Jogou bem. Talvez. E Enzo Dias. Alisson, que volta, estava suspenso, e Pablo Maia. E aí na frente não tem muito o que fazer. É Luciano, porque não tem Oscar, não tem o... Quer dizer, até tem o Matheus Alves. Voltou do Egito. Voltou do Egito. Depois o Vessone vai falar do Bidon, os caras que tiveram na Sub-20, né? Tiveram jogando amistosos no Egito. O Matheus Alves voltou, mas vai pro banco, né? Não treinou a semana toda, né? Por que o Cédric não o Ferrarese? Porque o Ferrarese também jogou a data FIFA, jogou os 2 jogos, né? Jogou os 2 jogos inteiros pela Venezuela, né? E aí na frente o Lucas Ferreira, não tem Lucas, o Lucas, então vai o Ferreirão. Do outro lado, Luca, o menino, ou o Wendel, dobra de lateral para a torcida do São Paulo dar pirueta e reclamar, porque a dobra de lateral, porque lateral, ou dobra lateral ou é sub-20. Dobra de lateral, dobra de lateral. Mandem aqui, né, no nosso chat um escrito dobra de lateral, gritando, dobra de lateral. Tô acostumado. Que nem a gente fala sobre, como é que é? Falem dos clubes. Dos clubes, é. Dobra de lateral. O Luciano, que é o que temos de meia. Que, aliás, é o que temos, é o único que estava jogando alguma coisa nas últimas partidas. Né? E o André Silva, que pode, no meio do caminho, aí ser substituído pelo Dineno. Ou jogar junto, né? Depende. Agora, Vessa, a parcial de ingresso, por enquanto, baixa. E aí, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Por que as diretorias não pensam? O Dia dos Namorados, 5 graus na cidade. Rodada perdida. Rodada perdida, ninguém tá muito aí e tal. São Paulo precisando fazer pontos, era bom ter uma pressão, mas não. Pra você ter uma ideia, só 15 mil vendidos antecipadamente, acho que
pior parcial do São Paulo, é bem provável que seja o pior público do ano. O pior público do ano é São Paulo e Ponte Preta, aquele jogo do Paulista que não valia grande coisa, foram 22 mil pessoas. Não vai ser maior que isso, mas o São Paulo e Ponte Preta, 22 mil pessoas, só foi maior do que o público de abril de 2023, São Paulo e Puerto Cabello. Você lembra desse? Sim. 16 mil, que foi o dia que o Ceni já estava demitido. Sim. Ele entrou lá para um jogo da Sul-Americana tal, que deu 16 mil. Então vai dar mais de 16 mil, mas provavelmente vai ser o pior público desde abril de 2023, ser o jogo do Puerto Cabello. É isso, né, Cabo? Por quê, né, Vessone? Não era tão difícil, né? Imaginar um cenário com muita coisa contra, né? Então você, como diretoria, você tem que fazer esses movimentos de maneira antecipada, né? Pensar em tudo isso. Hoje era um baita, por exemplo, você poderia ter feito hoje, ó, comprou ingresso, seu companheiro Leva a namorada. Óbvio, né? vai na faixa. O Grêmio, por exemplo, vai fazer isso hoje lá em um setor no estádio e tal. Então era meio, ó, uma outra coisa que também precisa ser justo. Nós estamos falando de pior público, cerca de 20 mil. Cara, num cenário com o frio que está em São Paulo, nesse cenário de rodada perdida e tudo mais, olha, isso no passado era papo. Eu já vi jogo no Morumbi com uns 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Eu vi um monte, mas é um cenário mas diferente. você vê que já mudou nesse sentido. O pior já virou 20 mil. Então, claramente, já é um torcedor que, com o lance do metrô perto, ali mais próximo Mas e tal. você mesmo fala, para São Paulo, Palmeiras e Corinthians, hoje, com a demanda, com a situação um pouquinho, ter menos de 30 mil pessoas no jogo é um vexame. É sim. De forma concordo. de organização, né? O Corinthians, por exemplo, não dá menos de 30 mil há quase, sei lá, uns 3 anos, 61 jogos já que não dá Ficou menos. muito tempo dando 40. Nos últimos, sei lá, 40 deu 38 vezes acima de 40 mil. Então, isso colocado, acho que a diretoria vacila nesse sentido, era uma baita oportunidade para levar gente que até nunca consegue ir, põe ali um preço bem baixo, faz aqueles preços como faz para o sub-20, às vezes tem uma decisão que você põe lá R$10, R$15, era um atrativo para todo mundo poder ir ao jogo. Você percebe que do meio para frente, eu acho que o meio tá, você tem ali o Luciano, mais Pablo, Alisson, me parece ali ok, a defesa também me parece uma defesa bastante segura, o que o São Paulo tem, o problema realmente é lá na frente, dificuldade ali com os jogadores que tem. A contratação do Dineno, por que eu gosto dela? Primeiro que é um custo, na teoria, baixo, né? Você não gastou de direito econômico, nada. A outra, você vê o cara falando 30 anos, ele chegou, eu imagino que ele não vai precisar de adaptação. O cara jogou no México, no Equador, na Argentina, 30 anos, já estava no país, já sabe como é o nosso calendário e tudo mais. Me parece aqueles caras que vai vestir a camisa e vai jogar. Se vai jogar bem ou não, a gente já não sabe. Mas não é aquele caso do cara, vai ter que se adaptar de novo ao país, ao clube, à cidade, ao calendário, às viagens. Não me parece ser um caso. E outra coisa que eu gosto no contrato, se ele bater as metas individuais, ele renova por um ano, porque, como já teve a rescisão do Cruzeiro, é quase que o seguinte, é ele por ele mesmo, é ele pela família dele. Perfeito. Isso eu gosto muito, do tipo, ele sabe que ele vai ter que se cuidar, se concentrar, ir para os jogos, ficar à disposição, meter gol, para poder garantir mais um ano de um bom salário num grande clube para a sua família. Então, me parece ser um modelo muito interessante essa contratação do Dineno. Ô, Massa, acho que o Palmeiras é um bom exemplo, né? Quando baixou o ingresso, encheu. Mas o presidente Júlio Casares estava lá na Champions, né? Então imagina que ele ia se preocupar com um jogo desse. Isso é uma falha, não é só no São Paulo, isso é uma falha geral. O Corinthians não se preocupa com isso porque a Arena lota todo jogo, mas mesmo assim, às vezes, eles pensam em alguma coisa diferente. O Palmeiras caiu na real, que bom, né? Vamos ver como vai ser depois, na volta, né? Se a política de preços vai se manter assim. Acho que tem momentos e momentos, tem horas que o preço tem que ser um pouquinho mais caro, mas na realidade que a gente está vivendo no Brasil é difícil alguém poder levar 2 pessoas no estádio e pagar R$200 o ingresso cada um.
só aí são 400, né? Tem muita gente que vem da Grande São Paulo, vem de fora, quer comer e tal. Tem que ser um evento muito especial para o cara gastar 500, 600 reais num jogo de futebol. Tá claro isso, mas o São Paulo segue a sua dissociação, da sua comunicação, da sua diretoria com a sua torcida. O Dineno é uma boa contratação, dentro do padrão. Me preocupa só, já disse ontem, vou repetir, a volta de um jogador que teve lesão de LCA, lesão no cruzado, de joelho. O protocolo médico indica que o índice de lesões musculares nesses atletas é grande. Calma e cuidado com ele, para que o São Paulo não perca também o dinheiro contundido. Como vai ter a parada agora, né, esse o jogo e vai ter a parada, acho que é bom para o São Paulo condicionar também o dinheiro para que ele esteja apto para quando chegarem os 8 jogos por mês, que aí é guilhotina, calificina. Você pode escolher qual é a expressão que você deseja usar, né? A gente fala muito dos 4 que estão lá no Mundial, que em tese vão voltar em dificuldade, mas também tem o outro lado, dependendo do que os clubes estão programando para a parada, você pode voltar pior, os outros vão voltar em ritmo, quer dizer, não vai demorar muito também o Mundial para todo mundo lá, imagino, oitavas, quartas de final talvez, e aí volta, e se todo mundo voltar, acho que devia startar o brasileiro antes do previsto, entendeu? Pode, não tem. Não pode porque deu folga. Tem clube que deu folga. Não só não pode porque também não tem uma trava da FIFA, não é? Não tem. Pode. Se quiser ter campeonato, pode ter. Não, quer dizer, vamos lá. Não é como a data FIFA, isso que eu quero dizer. Não sei. Boa pergunta. A Série B tá rolando, Série C, Série D. Boa pergunta. Depende de cada... Não, mas a Série B, né? Série C, Série D, mesmo quando tem Data FIFA rola. data FIFA roda. Rola. Eu acho que talvez... O que não tem nos países europeus é porque eles estão nas férias. Eles estão de férias, né? Senão acho que talvez teria. Eles estão nas férias mesmo. Então, calhou. Mas enfim, mas não dá também para fazer isso, foi injusto, porque os outros clubes que não tem nada a ver com isso se programaram para voltar na data certa. Também a Várzea é melhor que tudo isso, né? Agora, eu gostei do time do São Paulo, que tá em campo, principalmente do meio campo. Vamos ver se o Pablo Maia retoma aquilo que ele tinha mostrado antes da contusão. É normal também, para quem está voltando, demorar um pouco para voltar, para jogar. Acho que o meio-campo do São Paulo vai ter um papel fundamental para enfrentar o Vasco. O modelo Diniz a gente sabe como é. Vai ter que ter pressão alta, forte, por isso não escalaria o Wendel, escalaria o menino do Sub-20, para que ele tivesse pulmão para encarar a saída de bola do Vasco, né? O Luciano também é o cara para isso. O André, apesar de ter o corpanzil, o grandão, ele também entende isso, jogou, tem uma história, né, de competições internacionais nas costas, sabe como funciona. Então, se você não tem os seus principais jogadores, eu achei a escalação bem interessante. E eu escalaria o Sabino também atrás, justamente por causa do jogo aéreo, que pode ser alguma coisa a favor do Vasco, como o Vessa antecipou na questão do Verratti, que é um jogador que precisa de uma bola para definir, para fazer um gol. E é só também, né? O Vasco, né? Eles estão pessimistas. Não, mas o Vasco teve um tempo aí, né? O Diniz teve um tempinho para treinar. Vai ser o Isso é Vasco... bom ou ruim? Não, acho que pro Diniz é bom, vocês não acham? Ele precisa, né? Ele pede sempre. A questão é que talvez o Vasco só tenha esse período, né? E agora o outro, o do Mundial. Porque o Vasco está também envolvido em 3 competições, vai ter o playoff, então vai ficar mais da Sul-Americana contra o Del Valle. Não é simples. Eu acho que a gente podia fazer esse estudo, Arnaldo, a partir sei lá, semana que vem e tal, de projetar as rodadas pós-mundial, sabe? Sim, tem o com as datas que já tem, porque, cara, vai ser um inferno. Exato. Tem muita gente em 3 frentes, a gente fica sempre pensando nos que estão lá em cima, mas o Vasco tem 3 frentes, jogando contra o rebaixamento no Brasileiro, jogando a Sul-Americana, jogando a Copa do Brasil, né? Então o Vasco está em 3 frentes, com um elenco curto. E vamos ser sincerão, não tem elenco para isso, né? Não. Pra ser sincerão, não tem, gente. Não então, tem como. Se o São Paulo não tem, o Vasco muito menos, né? Não tem. E aí teve essa aí nesse período da rescisão do Payet, né? Que chegou com muita pompa, mas acabou não
Não teve um ou outro jogo que você lembra, o Payet e tal, mas não, acho que não valeu a pena. Aquelas situações extracampo que ele tá. Exatamente. Então, entre o jogo passado e esse, teve a rescisão do Payet. O Vasco vai ter dificuldade, trocou a organização do departamento de futebol. O Vasco tenta mexer na estrutura para depois mexer no time, né? O Diniz chamou o GB, que é um menino da base muito promissor, forte. Está tentando, assim como o Zubeldia, achar na base alguma solução, né, diante da falta de contratações. Mas tinha dado uma esperança o Vasco, classificação, muito mais no heroísmo, né, pênaltis, Léo Jardim e tal. Mas aquela derrota para o Bragantino, a última partida do Vasco foi aquela derrota para o Bragantino em casa. Que foi uma derrota inapelável, né? O Bragantino tomou conta, assim, aí de novo dá aquela... Porque é aquilo, eu acho que para Vasco, São Paulo, Internacional, é ótimo estar em Copas e mirar lá, mas a situação do brasileiro ela não permite relaxamento, né? Então, e acho que se não houver uma mobilização desses três, sobretudo desses três, que estão em 3 frentes em relação ao Campeonato Brasileiro, para depois, essa rodada já é importante, para depois do Mundial, eles vão lutar contra o rebaixamento até o fim. Não tem, acho que, mágica. Né? Vasco, Internacional... Depende, né? Depende de como vai ser o desempenho nas Copas também. Pode ser que você comece a ganhar datas livres. Não dá pra... que assim, né? É aquilo, ó. A Libertadores, por exemplo, a São Paulo e Inter. O Vasco ainda vai pelear saber se ele está na Sul-Americana. Na Sul-Americana. Mas o Vasco tratou a fase de grupos com prioridade, lembra? Sim. Chegou a poupar Itaquera. O Vasco botou a Sul-Americana como prioridade para conquistar uma taça. Sim. Exatamente. Pedrinho falando. Foi isso, não foi? Exato. São Paulo, que joga hoje contra o Vasco no Morumbi, estreia de Dineno com o retorno do Luca, o menino da base que entrou muito bem no jogo da Libertadores. No jogo seguinte acabou se lesionando, depois não teve mais oportunidades por conta da lesão, mas volta hoje e eu espero encarecidamente que o Zubeldia coloque o menino para jogar e não faça a maldita dobra de lateral com o Wendel e Enzo Dias. O Wendel ainda não se firmou, tem que fazer o básico, e para fazer o básico tem que jogar como lateral. Essa é a verdade. A gente pode olhar pelo lado bom, que o Enzo Dias foi uma grande surpresa. Lembra quando ele surgiu a oportunidade de vir a mídia metendo pau, todo mundo falando, um jogador não joga nada, não sei o que. Hoje é um dos pilares do time pelo lado esquerdo. E o Wendel, que chegaria para ser titular, hoje é o reserva. Simples assim. Então, para mim, um dos grandes defeitos do Zubeldia, para mim, é ficar inventando. Se ele fizer o básico, tá ótimo. Então, para de dobrar lateral, irmão. Coloca o menino para jogar. Ah, mas o menino não tá pronto. Coloca para jogar como se fosse uma novidade suprema o São Paulo colocar moleque da base que não tá pronto. Se a gente for voltar os anos para trás aí, o único jogador que talvez que tenha passado por todos os processos corretos tenha sido o Beraldo. E foi vendido pelo valor que foi, um zagueiro. De resto, se você pegar desde lá de Igor Gomes, Nestor, passando por David Neres, o Luiz Araújo, Antony, todos esses moleques, o Gabriel Sara, todos esses moleques subiram quando o São Paulo estava precisando, queimaram etapas. Eu não tenho o que fazer. O São Paulo não é um time pronto, o São Paulo não é um time estável. Os moleques precisam amadurecer e subir rápido. E para amadurecer e subir rápido, tem que pôr para jogar. O próprio Lucas Ferreira é prova disso. Menino que, ao meu ver, dos moleques da base, eu até disse isso aqui no canal algumas vezes, ele era o que parecia ser o menos pronto. Hoje é titular absoluto. Ninguém cogita não colocar o menino pelo lado direito, o Lucas Ferreira. A mesma coisa, tem que colocar o Luca para jogar. Eu particularmente também gosto do futebol do Matheus Alves, mas tá oscilando. E o Zubeldia tá colocando o Luciano. Não gosto muito do Luciano naquela função, mas ele tá, pelo menos nos últimos jogos, jogando um pouco mais adiantado, né? Mais próximo do André Silva. Já é algo que eu particularmente gosto.
né? O grande problema é a criação. O São Paulo fica sem meias, porque o Luca não é meia, o menino também, o Lucas Ferreira não é meia, o Luciano não é meia. Para mim tem que jogar mais próximo ao atacante. O São Paulo fica só com 2 volantes, fica literalmente no 4-2-4. Sem meias para criação. Aí você perde muita coisa. Aí a gente vai voltar para aquela velha labuta. Como que o São Paulo vai criar? É gol de escanteio, gol de pênalti, gol de falta, gol de falha do zagueiro, gol de falha do goleiro, é uma jogada individual do Luca, uma jogada individual do Luca Ferreira. É isso. É isso que temos para o São Paulo hoje. Mas o importante é vencer. Não importa como, não importa de quanto, é vencer. O São Paulo precisa vencer, se distanciar da zona do rebaixamento. Porque quando o Campeonato Brasileiro voltar, vai ser pedreira atrás de pedreira. Aí tem Copa do Brasil, tem Libertadores e você não tem tempo para nada. O Zubeldia vai ter a chance de ouro de fazer esse time jogar bola. Coisa que eu duvido bastante o Zubeldia fazer esse time jogar bola, sinceramente. Como eu disse no vídeo mais cedo, eu tô me contentando com o São Paulo ganhar, com o São Paulo jogar. Eu me contentando com isso. Eu já desisti de ver o São Paulo jogando futebol interessante, já desisti de ver o São Paulo controlando adversários piores que ele. Já desisti disso. Acho que hoje eu tô me contentando com o São Paulo vencer. Venceu? Tá ótimo, tá beleza, fechou. Porque se for depender do Zubeldia fazer esse time jogar futebol, essa temporada não rola. Talvez a temporada do ano que vem, chega reforços, o time todo. Aí beleza, mas nessa temporada, não vejo o São Paulo jogando o mínimo de futebol que agrade a torcida. O São Paulo que esse ano, infelizmente, corre menos e joga menos do que o São Paulo do ano passado. Vamos ter a estreia do Juan Dinenno, um jogador que tem as características mais parecidas com a do Caleri, um centroavante brigador, bom na bola aérea, e que precisa menos do time do São Paulo. Talvez ele até se destaque, porque o André Silva, ele precisa muito do time. Ele não é um cara que joga sozinho. O Caleri é um cara que joga só. A bola vem chutada lá do Alan Franco de qualquer jeito, o Caleri briga pela bola, ganha e o time sai jogando de trás. O André Silva não consegue fazer isso. O André Silva precisa muito mais do time do São Paulo do que o Caleri. Agora a gente vai ver o Dinenno. O Dinenno vai ser a mesma pegada, irmão. A bola vai vir quebrada lá de trás e você vai ter que se virar para fazer alguma coisa. Vai ganhar? A gente não sabe. Mas eu espero que o Zubeldia dê alguns minutos para ele. Deu 15 minutos no segundo tempo. O jogo tá osso. Coloca o Juan para jogar. E aí ele vem de uma lesão de ligamento. Mas ele já vinha ganhando minutos lá no Cruzeiro. Parece estar preparado, fisicamente falando. Tá sem ritmo de jogo, mas sem ritmo de jogo você só ganha jogando, irmão. Então, espero que o Zubeldia coloque o cara pra jogar. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.